Oi, eu queria falar para vocês de um curso que eu fiz com um homeopata holandês chamado Tom Jensen. Para fazer o curso, você também tinha que comprar o livro e tinha que ler o livro antes do curso. E o título dele é Lutando Fogo contra Fogo. E foi daqui então que eu preparei uma série de slides para poder fazer com que vocês interajam e saibam mais sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. O Tom Jensen começa o livro com um prefácio dizendo que a mãe dele teve uma infecção grave durante a gestação e que ela tomou uma série de medicamentos muito fortes. A mulher não tomava medicamento naquela época, que ela, quando estava grávida, e foi até falado, acho que você vai perder o bebê. E ele teve uma infância com várias assim, enxaquecas, infecções renais, infecções urinárias, diarreias, dores articulares e teve até epilepsia. E ele, de novo, foi muito medicado. Aos 16 anos, a saúde dele estava péssima e a mãe, não sabendo mais muito como ajudar, levou a um homeopata que deu áuron metálico para ele. E aí ele conta que a vida dele mudou, tá? Ele teve uma saúde muito melhor. Quando adulto, ele teve filhos e aí a filha dele, que tinha 15 meses, tomou as vacinações também de anos atrás e depois de tomar a vacina MMR, ela teve a de sarampo, né? Sarampo catapora, ela teve infecção no ouvido e teve uma febre muito alta. Foi dado antibióticos para ela. Os antibióticos não adiantaram para a infecção, não diminuíram a febre. E pelo contrário, ela foi piorando cada vez mais. Ela foi para um quadro, né, dos ouvidos, para meningite. E passou a tomar antibióticos endovenosos, foi hospitalizada e foi piorando, entrou em coma. E aí os médicos chamaram os pais e falaram assim, olha, sua filha está com uma pressão cerebral muito alta e ela não vai resistir. Ela tinha 15 meses, 1 ano e 3 meses de idade, um bebê, né? E aí o Tom Jensen lembrou de quando ele melhorou tanto a saúde com o homeopata que foi procurar novamente o homeopata e ele examinou o caso e falou assim, bom, ela está se virando para trás, então eu vou dar Dioscorea vilosa. E a criança que estava desenganada, 3 horas depois acordou do coma. Em 48 horas ela estava sentada na cama, ela teve alta do hospital e se transformou hoje numa adulta normal e saudável. E isso foram sinais para que o Tom Jensen dissesse então que ele teve que passar a estudar homeopatia. Ele estudou também bastante antroposofia. Ele não é médico, não teve essa formação. E a busca, né, que ele foi fazendo então na homeopatia, na antroposofia também, com a qual ele tinha contato, era um tratamento completo para ter uma cura permanente então. Ele conta que sempre foi autodidata, estudou sozinho, foi aprendendo e o caminho dele é primeiro pensar, depois experimentar e com isso aprender. Ele tem hoje mais de 30 anos de prática e acabou cunhando esse HDT, Homeopatia Detox, mas fala que isso não é uma escola separada, mas remover os bloqueios que as pessoas possam ter por intoxicações de diversas causas, que elas saibam, que elas não saibam, para chegar na real origem da doença. Esse é o objetivo dele no curso, que ele coloca no prefácio do livro. Esse livro está em inglês, mas um tempo acredito que ele seja traduzido. Alguns outros livros estão sendo trazidos da Holanda e eu já tenho 2 pessoas, pelo menos, que se interessam por ele. Então, se por acaso vocês tiverem receberem esse aviso de alguém, por favor, avisem, tá? Me avisem. O capítulo 1 do livro chama Harmonizando a Homeopatia. E o Tom Jensen fala que ele usa várias maneiras de medicar, mas essas maneiras não são fixas, não é tudo igual para todos os pacientes. Cada um vai receber o medicamento de maneira individualizada.
Ele usa potências centesimais, decimais, 50 milesimais, Korsakoff, potências baixas, potências altas, dependendo do caso, dependendo do paciente. Não tem uma regra fixa. Ele fala sobre, sempre eu vou estar me referindo ao que o Tom Jensen fala. Portanto, eu estou relatando para vocês o curso que eu fiz. E nem sempre é a minha opinião a respeito do assunto. Ele fala sobre o vácuo do medicamento, e aí ele fala do mercúrio. Ele fala dos sintomas que devem ser reconhecidos, sintomas físicos, sintomas mentais, e seja, por exemplo, quando está falando do mercúrio, seja por uma intoxicação física de mercúrio, até alguns anos atrás a gente usava inclusive termômetro com mercúrio, ou seja, essa intoxicação podia vir de um termômetro quebrado, pode vir por vacinas que algumas ainda contêm mercúrio, pode vir por intoxicação de excesso de mercúrio no mar, e aí a doença de Minamata, que ficou famosa e que a gente encontrou também aqui na Bahia, ali onde está a cidade de Salvador, Baía de Todos os Santos, para quem comia peixes, crustáceos. E a intoxicação do mercúrio também pode vir por amálgama, para restaurar dente. Então, ou você tem uma intoxicação porque você teve mercúrio, para citar o caso do mercúrio, ou tem mercúrio no seu corpo, ou então você pode ter sintomas mentais, mesmo que você não tenha materialmente o mercúrio, tá? Então, o mercúrio dinamizado, ele vai ter a capacidade de equilibrar todos os níveis, do material ao imaterial, se você tiver sintomas de mercúrio, tá bom? Então, é um exemplo através do qual ele fala que uma substância você pode ter ela em excesso e estar intoxicada, ou você pode ter só os sintomas de mercúrios, como a gente várias vezes dispensa mercúrio solúveis quase diariamente, mesmo que a pessoa não tenha nada a ver com mercúrio. O Tom Jensen fala também da conexão de tudo e de todos. Ele cita o trabalho daquele japonês Masaru Emoto, que fez fotografias com água, dos cristais na água. Ele fala sobre o poder da intenção, a intenção boa e a intenção ruim. Nós, por exemplo, quando estamos fazendo medicamento, lidaríamos muito bem com essa intenção no preparo do medicamento. Ele fala que a gente tem uma ilusão muito grande do mundo físico, que a gente só quer acreditar no que a gente vê, no que a gente pode tocar, no que a gente pode cheirar, no que a gente pode sentir, mas que existe muito mais do que isso, por exemplo, a própria intenção. No medicamento convencional, as toxinas que são eliminadas por urina e fezes, elas são eliminadas, elas não pertencem a nós. Mas, mesmo assim, quando a gente toma medicamentos, eles também atuam não só sobre o nosso corpo físico, que tenta eliminar esse resíduo, essa toxina, esse excesso de medicamento, mas ele também atua sobre o nosso estado emocional. Então, se toma antibióticos, você pode ter uma atuação sobre o estado emocional. Como ele diz também, ter estudado antroposofia, fala um pouco para nós sobre a filosofia. A antroposofia fala muito da conexão com o mundo espiritual por experiência direta e desenvolvimento interior. A antroposofia encoraja a usar a imaginação, a intuição, a inspiração para conectar-se conosco mesmo e com os outros e com o nosso lugar no mundo. Tom Jensen vai usar, vocês vão ver à frente, vai nos convidar a usar a imaginação, intuição, inspiração, quando a gente estiver frente a um paciente para conhecer um pouco mais o paciente e saber como tratá-lo. Na antroposofia, a gente não fala só de corpo físico, mas fala também de corpo etérico, corpo astral
e do eu sou. Corpo físico a gente sabe o que é. A gente toca ele muito materialmente. E o que é o corpo etérico? O corpo etérico tem a ver com viver, com crescer, com renovar. Tem a ver, por exemplo, com uma planta, todos os ser vivos. E o nosso corpo etérico, diz a antroposofia, quando a gente dorme, ele cresce. Depois ele vai de novo reduzindo. O corpo etérico também tem mais a ver com o feminino, não só o sexo feminino, mas o feminino em nós, homens e mulheres. O corpo astral, ele tem a ver mais com instintos, emoções, impulsos. Ele é ligado ao construir, ao ganhar poder no mundo. Ele é mais ligado ao ego, mais ligado aos caracteres masculinos, sejam de homens, sejam de mulheres. E, finalmente, para a antroposofia, a gente tem um outro corpo, que é o eu sou. Esse corpo é o mais interno de nós, e ele tem a ver com autoconhecimento, com autoconsciência. Só o ser humano tem. A gente viu antes, a planta tem corpo físico, o animal tem corpo físico, todos os seres vivos, mas tem também um corpo etérico. Já o corpo astral, ele é ligado a animais, mas não a plantas. Plantas a gente não reconhece instinto e emoções delas. E o eu sou é um corpo que só os seres humanos têm. Permite que a gente ouça a nossa voz interna. É ligado ao desenvolvimento da nossa verdade, do nosso ser eterno, amor ligado à compreensão. Ele tem a ver com a ligação entre todos os seres, mas também tem a ver com o desenvolvimento individual. Ou seja, tem a ver com a nossa jornada pessoal pela vida. E aqui ainda na antroposofia, a gente fala bastante de pensar, sentir e querer. Então, o pensar é tudo que você pensa, de maneira positiva, de maneira negativa. E pensamentos negativos podem afetar tanto a cabeça, o mental, o físico e o coração. E nesses momentos, a gente pode também dizer o que eu não quero ver quando a gente está doente, o que eu não quero engolir, o que eu quero ignorar. E aí a gente já vai passando para o sentir. Sentir é quando você perde a conexão com o seu verdadeiro eu sou. Por exemplo, se uma pessoa está apaixonada ou se uma pessoa acabou de passar por uma desilusão amorosa, ela tem uma série de sintomas que têm a ver com o sentir. Esses sintomas muitas vezes estão ligado à nossa parte abdominal, ao estômago, fica com frio na barriga, perde o apetite, pode estar ligado também a desequilíbrios hormonais. E o querer? O querer, sentimentos que levam a desejos e, consequentemente, a desequilíbrios. E aí você deseja coisas que você não pode ter, deseja coisas que você não deveria desejar, vamos dizer assim, e aí dessa maneira você pode adoecer. E aqui você pode perguntar o que eu preciso aprender dessa situação, qual eu estou vivendo e assim por que eu estou adoecendo ou por que eu adoeci. Então são maneiras de adoecer e sintomas e comportamentos que você vai ver, seja em você mesmo, já que para você tratar o outro, você deve ter um autodesenvolvimento, se conhecer melhor, mas também na hora que você vê o outro, seja a pessoa que vai te procurar como um cliente na farmácia, seja se você estiver tratando pacientes, então o prescritor tratando os pacientes. O que eu preciso aprender dessa situação que está me adoecendo, por exemplo? É uma pergunta que não tem a ver exatamente com uma bactéria, com um tombo que você toma. Essa é uma maneira de enxergar o adoecimento com uma responsabilidade interna. Então, o que eu não quero ver, o que eu não quero engolir, o que eu estou sentindo, o que eu preciso aprender da situação.
A doença, os sintomas, eles são responsabilidades do paciente, de nós, de cada um de nós. A gente vai ver também sobre o equilíbrio das energias masculinas e femininas. Todos nós temos essas energias masculinas e femininas, em princípio, mais concentradas as femininas em mulheres e, consequentemente, as masculinas no homem. Steiner fala que homens têm um corpo astral mais forte e mulheres têm um corpo etérico mais forte. Isso leva a homens terem uma ação maior, um querer fazer, e mulheres terem um etérico, mais um sentir mais forte. A energia masculina, então, seria energia, não necessariamente o sexo, né? Energia masculina, ela é mais exterior, mais construtora, mais ligada a ambições e ações. E a energia feminina, mais ligada a sentimentos, a harmonia, estar em contato com o mundo interior. E isso precisa estar equilibrado com o sexo das pessoas também, porque senão você tem uma tensão que pode gerar um adoecimento. O que acontece desde alguns anos para cá? Não são tantos anos assim. Surgimento dos anticoncepcionais. E aí o equilíbrio hormonal feminino bastante equilibrado, bastante afetado por isso. Então, o anticoncepcional pode transformar, pode fazer com que o corpo astral, que é dominante na mulher, ela perde mais a sua energia feminina, ganha mais uma energia masculina e um desequilíbrio hormonal e também nas suas sensações. Por outro lado, por exemplo, um homem que tenha um pai abusivo e dominador pode levar com que seu filho tenha um corpo astral fragilizado.